Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma live da Wiclap, dia 8 de outubro, muitos graus aí, temperatura quente. Então vamos lá. A gente sempre começa a live pontualmente, então a gente vai começar falando já, e dessa vez a gente vai gastar e perder uns 15, 20 minutinhos para responder. Essa semana chegaram muitas perguntas das pessoas querendo saber como é que surgiu a Wiclap. Então, apesar de eu já ter dado algumas pinceladas, boa noite, galera, ter dado umas pinceladas já em outras lives, eu acho que hoje vou me estender um pouco para contar com um pouquinho de mais detalhes sobre como que isso surgiu, o que aconteceu, qual que é o objetivo que a gente quer atingir, o porquê que a gente existe. E eu tenho certeza que isso daí pode ser que sirva de, sei lá, de inspiração, ou de alguma maneira ajude até a alavancar as vendas dos livros de vocês. Claro que fazendo uma analogia é mais correta. E então, vamos lá, boa noite, Soraya, tudo bem? Então é o seguinte, ó, lembrando que toda vez que tiver pergunta para fazer, coloca ali na caixinha no ponto de interrogação, aí, e aí mais, sei lá, umas 9h30, 9h20, por aí a gente começa a responder todas as perguntas. Oi, César, beleza, turma? Então vamos lá, deixa eu só dar um golinho aqui para molhar a boca de um Guaraná. O que aconteceu? De onde que surgiu o Wiclap? O que esse maluco aí tá falando? Esse maluco tem algum livro escrito para entender um pouco do mercado editorial? Quem é o Betinho? Quem é o Rui? O que esses dois doidos aí estão aprontando aí no mercado? Então legal. Não, iscão nada. Ô César, eu nem bebo, não coloco uma gota de álcool na boca e não é mentira não. Eu realmente não bebo mesmo. Nem socialmente. Boa noite. E eu não bebo porque, sei lá, acho que no dia seguinte eu acordo muito destruído. A ressaca já... Mas eu não bebo nem socialmente mesmo. Apolo, legal que você tá aí também. Então, deixa eu começar já a falar um pouquinho, tá? O que aconteceu na realidade. Vou falar um pouco de mim. Acho que a gente nunca falou assim, né? Então acho importante vocês conhecerem um pouco mais do Betinho, um pouco mais do Rui. Porque a gente passa a conhecer também vocês, porque a gente tem um bom... Porque assim, na verdade, durante toda a semana, toda a história, vocês sempre fazem perguntas pra gente, com dúvidas que vocês têm com relação aos livros. Então a gente acaba conhecendo um pouquinho mais de vocês, vendo os stories do Instagram, enfim. Então acho que de repente é um bom momento para você falar assim, Daniel, para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente e entenderem o que é essa história de Wiclap que esses meninos criaram, tá? Cíntia, boa noite. Galera, eu vou dar uma boa noite geralzão aqui. É muito estranho quando a pessoa manda boa noite e a gente não retribui, tá? Mas assim, só para eu evoluir. Então vamos lá, o que acontece, tá? Eu não vou lembrar exatamente os anos, tá? Mas eu trabalhei muito tempo, por incrível que pareça. Eu trabalhei 10 anos. Eu comecei trabalhando com promotor de balada em 1900 e bolinha, não lembro quando. Aí a coisa foi evoluindo. E eu acabei virando proprietário de algumas casas noturnas. Trabalhei 10 anos no mercado. Aí, acho que quando eu tinha uns 28, 29 anos de idade, por aí eu estava muito cansado, tá, do mercado, por uma série de motivos que talvez não venha ao caso agora, mas claro que depois, quem quiser saber, eu falo. Mas eu só estava cansado mesmo e acabei abandonando o mercado. Isso de uma oportunidade de trabalhar numa empresa, um hospital, a qual eu fiquei 7 anos trabalhando, quase 7 anos trabalhando lá, e acabei construindo uma carreirinha lá. Enfim, a coisa estava indo, mas eu não era feliz trabalhando lá, tá? Eu realmente não era feliz. A gente tem que, na verdade, a vida ensina que a gente não consegue fazer aquilo que gosta, né? A gente tem que gostar daquilo que faz. É bem diferente, mas nem isso eu conseguia. Mas como tinha um pinga-pinga todo mês, então a gente acaba sendo uma força motivacional. Enfim, o tempo foi passando, a gente acaba se acomodando, ficando na zona de conforto, para de enfrentar desafios. Também não é um assunto que eu queria entrar, porque, como é que fala, a gente fica muito... Eu não quero entrar nessa questão filosófica, enfim, mas o fato é que eu estava acomodado, não estava muito feliz lá, mas faz parte. Acho que 99% das pessoas talvez não acordem cedo de manhã e vão muito felizes com o trabalho, né? Acho que isso é normal, infelizmente. E aí começou a ter um zoom lá dentro, que a empresa ia ser vendida, né? E nesse meio tempo eu comecei a namorar praticamente pela primeira vez na minha vida. E de fato estava levando a sério. Estou, né, até hoje. Só que naquele período lá eu tinha alguns planos, né, de
consolidar mesmo o relacionamento. Quando começou a surgir esse zoom aí de que a empresa pudesse ser vendida, eu que só tenho a cara de bobo, ou tudo, sei lá, eu falei, porra, eu vou reduzir meus custos porque provavelmente eu vou ser mandado embora, né? Então eu já estava meio que prevendo um pouquinho a situação complicada. Então o que eu fiz? Eu peguei, zerei de fato mesmo, assim, não tinha compra parcelada, não usava cartão, vendi carro, assim, zerei meus custos. Dito e feito. A empresa depois de um ano, mais ou menos, ela foi vendida, né? Então eu consegui fazer um caixinha, porque ela foi vendida, eu fui mandado embora, e graças a Deus eu juntei, eu sempre gostei de juntar dinheiro, sempre juntei o que dava para juntar. Então, quando eu fui mandado embora, eu tinha um pouquinho de caixa e pouco de caixa e muito desespero. Falei, porra, o que eu vou fazer na minha vida agora, né? Porque eu tava com 35, 34 anos talvez, por aí. Pra minha namorada tá aqui, para de fazer sinal, se não atrapalhar minhas lives. Já falei, pedi pra você 10 vezes isso. Então o que acontece? Por volta de uns 34, 35 anos de idade, aí ela tinha feito intercâmbio, né? Ela tinha morado em Nova York, trabalhou como babysitter lá e falou, porra, foi uma experiência muito boa e eu acho que às vezes na vida, ela me falou, e acho que às vezes na vida a gente tem que fazer uns downgrades e ter umas novas experiências pra botar um freio mesmo nesse desespero e a gente repensar. É claro que o fato de a gente não ter tido filho nem nada, isso facilitou muito a minha tomada de decisão, porque eu falei, porra, eu vou dar uma arriscada agora e vou colocar um freio, porque às vezes a vida ela traz algumas coisas, ela fecha uma porta, aquela frase, né? Deus fecha uma porta, mas abre outras tantas. Enfim, então eu acabei indo pro Canadá, fiquei lá no Canadá uns 3 meses, tá? Óbvio, já sabia falar inglês, mas lá aprimorei muito mais, porque você está em uma imersão lá. E claro, com os desafios e principalmente pensando, o que vai ser da minha vida agora. Eu acho que muita gente talvez nessa pandemia principalmente, mas independente da pandemia, todo mundo que quando acaba sendo mandado embora ou desligado da empresa é um choque, né? No primeiro momento a gente fica desesperado, não sabe muito o que fazer, fica até de mau humor, né? É muito fácil tomar decisões erradas nesse momento, porque a gente está com a cabeça muito quente. Então assim, se alguém passou por isso ou está passando por isso, a minha sugestão é cool down, deixa as coisas esfriarem, tá? Não deixa o desespero tomar conta, porque a gente só vai conseguir enxergar oportunidade se a gente estiver com a cabeça, o cérebro equilibrado, as emoções equilibradas. Senão, muitas oportunidades vão passar e a gente não vai conseguir enxergar. Legal. Então o que aconteceu? Eu fiquei lá no Canadá há muito tempo, 3 meses, conheci muitas pessoas, e lá no Canadá, por acaso, eles têm. É como se eles fossem o irmão mais velho, mais novo dos Estados Unidos. Então você percebe que existe uma competição de irmãos, digamos assim, mais velho com mais novo, aquela coisa. E nos Estados Unidos tem o Vale do Silício, e lá eu comecei a ter algum contato com tecnologia, porque o Canadá investe muito, porque eles querem tentar transformar a região lá em algo voltado para a tecnologia. Não sei se como o Vale do Silício, mas enfim, o importante era que eu estava tendo muito contato com isso. Então eu falei, poxa, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas com certeza quando eu voltar para o Brasil tem que ser algo voltado à tecnologia. Bom, naturalmente, voltei para o Brasil, a gente estava naquela crise doida, se eu não me engano, que era no final do governo Dilma e tal, não me recordo direito. O fato é que a primeira coisa que eu fiz, eu estabeleci uma rotina para eu não ficar louco. Tá? Então o que eu fazia? Eu acordava cedo, normal, 6, 7 horas da manhã, levava a minha namorada para o trabalho para ter uma rotina de acordar cedo, que é importante, não você fica em casa e a depressão toma conta. Então eu acordava, levava ela para o trabalho, de lá eu ia para algum café de esquina, Starbucks, alguma coisa parecida, abria meu computador, pagava Cato, LinkedIn, todos aqueles negócios que a gente paga para mandar currículo. Eu ficava mais ou menos de umas 9 da manhã até o meio-dia mandando currículo. Puta que pariu, como enche o saco isso daí, mas tinha que mandar, não tinha que fazer. E o problema é que eles não facilitam, né? Porque a maioria das empresas tem que preencher o currículo. Podia ter um... E outra, e cada empresa às vezes tem que mudar um pouco o currículo. Então assim, tava ficando desesperador aquilo na minha vida. Então a minha rotina era, primeira coisa, fui mandado embora, viajei para não entrar em depressão, estabeleci uma rotina, porque se a gente fica em casa sem fazer nada é pior, cabeça vazia
Como é que é aquela frase lá? Cabeça vazia, garagem pro demônio, enfim. E é verdade isso daí. Então eu tentei estabelecer uma rotina e obrigações para não ficar louco. Então eu levava ela pro trabalho, ficava mandando currículo nos cafezinhos lá até uma meio-dia, 1 hora da tarde. Aí eu combinava de almoçar com algum amigo meu, tá? E isso foi muito importante na minha vida, prestem atenção no que eu vou falar. Por quê? Porque eu tô falando por mim mesmo, eu sou o tipo de cara que quando eu sento pra conversar com as pessoas, não é da minha natureza ficar falando de coisas muito fúteis, entendeu? Não é da minha natureza isso. Então, quando eu sentava pra conversar com, como é que se fala? Com algum amigo meu, seja advogado, médico, gente do mercado editorial, ou sei lá, qualquer profissão, as minhas perguntas eram: pô, tudo bem, como é que você tá? Quais são suas dificuldades aí no seu trabalho? Como é que está esse mercado? O que você espera do mercado? O que você acha do mercado? Então essa minha rotina durou por mais ou menos 1 ano. Tá? Porque eu queria tentar encontrar no mercado, pelo que eles estavam me falando, algum gap, alguma coisa para poder oferecer. E eu encontrei, até falo para vocês, tá? Então, só de curiosidade, tá? Depois de conversar com médico, advogado, empresário, de todos os ramos que você possa imaginar, durante 1 ano, dono de concessionária, vendedor, enfim, tudo, eu descobri uma coisa em comum que o hospital tem e que o escritório de advocacia também tem. O que eu descobri em comum? Falei, puta merda, todos eles usam papel higiênico, caneta e papel. Então, o que acontece? Como eu conheci um monte de gente aí, advogado, com escritório, eu falei, cara, eu vou trazer da China uns containers com tudo isso daí e vou revender para eles. Eu conheço um monte de gente, graças a Deus, por causa das casas noturnas, eu fiz um relacionamento enorme. Então eu vou pegar esses 3 produtos que todo mundo usa dentro de casa, em qualquer empresa, não importa onde, tento trazer de container da China, em grande quantidade, e começo a revender para eles por um preço mais barato, e assim eles ganham lá uma margem no custo do escritório e eu ganho um dinheirinho. Então realmente, eu falei, pô, vou fazer isso aí da minha vida. Pera aí. Legal. O que acontece também? Outra coisa que... Então, demorei 1 ano para enxergar mais ou menos alguma oportunidade, e mandando todo dia currículo. Eu não sei, acho que foram, sei lá, talvez uns 1000 currículos, eu não sei, não 1000 currículos ao todo, eu não sei responder, mas em paralelo tentando fazer alguma coisa da vida, né? E aí o que aconteceu? Nessas conversas, né? Então eu conversei lá com o tiozão que já fez uma live com a gente aí Boa noite, Spar. Tem uma live dele que o tiozão, o Carlinhos, carinhosamente a gente chama ele de tiozão, ele já foi dono da maior editora de livros jurídicos do Brasil. Se eu não me engano, chama Revista dos Tribunais. E ele me falou do mercado, nesses almoços. Ah, o mercado é assim, tá ruim por causa daquilo, tá bom não sei o que, maravilha. Falei com amigos meus que tinham gráfica. Não, é editora, tô quebrando, porque é editora... Só que assim, isso tudo dentro de um espaço de 1 ano, tá? Então não é que a coisa simplesmente veio pronta, não. Sei lá, em janeiro eu almocei com o Carlinhos, ele me contou que o mercado estava ruim. Em julho eu almocei com um amigo meu que tinha editora e falou que o mercado estava ruim, que estava tudo quebrando, sei lá. Aí outro amigo meu que tinha livraria, a rede de livraria dele quebrou. Então assim, não foi conversas seguidas, mas vai ficando no inconsciente, eu acho, e aquilo que eu falei. Quando a gente está buscando um equilíbrio mental, até equilibrado, o próprio cérebro te ajuda a enxergar alguma oportunidade. E aí o que aconteceu? Foi 1 ano nesse trabalho, e aí no ano seguinte, eu não me lembro o ano, apareceu, a gente lê muito, pelo menos eu leio muito, sou muito atualizado, apareceu lá que a Amazon foi a primeira empresa a valer $1 trilhão. Quando eu ouvi essa manchete, a Amazon vale $1 trilhão, eu fiquei, aí começou a surgir alguma coisa na minha cabeça. O que aconteceu? Eu comecei a pensar, puxa vida, a Amazon que começou com umas coisinhas de livro lá atrás, não é que ela é uma empresa grande, ela é praticamente a maior do mundo. Como que uma empresa que começa com mercado editorial, livro e etc. tal, pode ser a maior do mundo se toda a cadeia atrás dela está falida? Então isso me chamou muita atenção. Eu falei, puxa vida, tem alguma coisa não está muito certa nesse mercado. E isso eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre o mercado, sentei inclusive com o tiozão várias vezes para entender o que ele... sabe, por que ele acha que está tudo ruim, por que tá tudo quebrando, enfim. E colhendo esse monte de informação, a gente demorou mais ou menos uns 6 meses para entender
quais eram os problemas do mercado, que eu posso falar aqui, não tem problema nenhum, e como encontrar uma solução para isso daí. Então, só para vocês entenderem o que aconteceu. Eu estava lá desempregado, buscando alguma maneira de ter renda, e ao mesmo tempo, eu não gostaria que ninguém passasse pelo que eu passei. Então, a minha experiência no Canadá me deu a seguinte insight: pô, quando você voltar para o Brasil, procura alguma coisa relacionada à tecnologia. Então essa foi a primeira premissa. Segunda premissa: pô, a tecnologia ela tenta fazer algo que seja possível distribuir renda. Tá? Pode ser um complemento de renda, pode ser que a pessoa viva disso, mas algo que você possa distribuir rendas. Beleza, então isso também era algum dos pilares. E terceira coisa, foi realmente uma oportunidade aí no mercado de editorial. Então, o que aconteceu nesses 6 meses aí até a ideia começar porque assim, quando você tem uma ideia, ela não vem pronta. Pô, eu acordava à noite, anotava, pensava, você lia, você também não entende muito bem o que está acontecendo, mas você começa a entender ali que tem. Acho que quando vocês vão escrever livro deve ser mais ou menos assim. Vocês começam a pensar numa história, provavelmente ela não deve vir pronta, mas vocês vão escrevendo e vai saindo, e a coisa vai surgindo, e depois você volta, não era bem aquilo que eu quis dizer. Então assim, eu acho que é um trabalho, é uma construção de fato. Então a ideia também é um livro, uma construção. Então o que aconteceu? De escrevendo e pensando mais, estudando o mercado, até que a ideia começou a tomar uma forma grande. E eu falei, putz, agora eu preciso agora que eu entendi aí 6 meses aí o que é possível ser feito, eu preciso de um time aí de gente para ajudar a realizar essa ideia. Cara, para ser bem sincero com vocês, num primeiro momento nós éramos em 3 sócios. Tá? Que é o seguinte, daí eu precisava de alguém de TI para desenvolver, né, a ferramenta. E alguém que fosse um gênio em finanças. Então não é fácil achar essas pessoas, ainda mais de confiança, ainda mais que estejam no mesmo barco, que enxergue o mesmo objetivo. Mas graças a Deus aí, o Rui já é amigo meu faz uns 20 anos para mais. Mas no primeiro momento realmente não veio na minha cabeça. E eu bati no cabeça para procurar alguém de TI. Até que num grupo de amigos e tal, surgiu, o Rui. Falei, nossa senhora, o Rui. Falei, Rui, cara, a ideia é essa, é assim, assim, assado. Você topa fazer? Porra, o Rui, ele me contou esses dias até. Ele falou assim, no começo ele ficou meio assim. Depois de uma semana, ele falou, porra, é isso que a gente tem que fazer. Então, cara, com a maior felicidade do mundo, o Rui aceitou a sociedade, graças a Deus, que ele é um gênio na programação. A empresa não existiria se não fosse ele. Tá? Ele realmente é um engenheiro por trás de tudo. E nós tínhamos um outro sócio também, que ele cuidava ali que teoricamente ele era para cuidar da parte financeira. Tanto que a empresa tinha até outro nome. Então só para vocês entenderem um pouco o tempo. Então, eu fiquei desempregado, aí fui para o Canadá, voltei para o Brasil, fiquei 1 ano conversando com os amigos, 6 meses para elaborar a ideia, conseguimos montar o time. Depois que a gente montou o time, passou aí quase 1 ano e a coisa não saía. Não saía de jeito nenhum. Começou a dar desespero, o dinheiro tá acabando. É uma coisa horrível também, mas valeu muito como aprendizado. Tá? Isso é muito importante, o aprendizado. E nesse caminhar da carruagem, o outro sócio acabou se desligando, né? Então só ficou eu e o Rui. Outra coisa também que Deus sabe o que faz. E a gente, de repente, quando o outro sócio se desligou, em 3 meses estava tudo funcionando, assim, a empresa estava no ar. Ele se desligou, vamos resumir. Depois de 5 meses, dia 25/11/2019, a empresa está funcionando. Começando a funcionar já com autores, e isso, aquilo. Então, o que acontece? Graças a Deus, né, e assim, a gente com boa vontade. E aliás, só uma curiosidade: eu mandei uma cacetada de currículo, eu consegui 2 entrevistas. Só 2 entrevistas, mais nada. Foi desesperador, ainda que acho que por causa da época eu não sei se eu mereci o cargo, ninguém me contratou, mas hoje eu dou graças a Deus de ninguém ter me contratado, pra você ver como Deus escreve certo com linhas tortas. Mas o fato é que, com 2 entrevistas naquela época eu estava desesperado. Maravilha. Botamos a empresa no ar, o iClep foi pro ar. Legal. Começamos, a primeira coisa que a gente fez no iClep,
assim, ó, deixa eu só voltar um pouquinho antes. Por que, assim, antes de ir pro ar, qual que era a ideia, a principal ideia? Claro, a gente quer rentabilizar com isso, ninguém quer trabalhar de graça, só que a gente quer fazer um trabalho, de fato, que esse trabalho possa ajudar os outros, e não simplesmente fazer mais um trabalho por aí, tá? E isso fez total diferença na nossa missão, visão e estratégia e como a gente conduz o negócio. Porque o nosso objetivo principal, ele não é como acontecia no mercado tradicional, tá? Então, assim, eu não quero nem ficar falando mal, mas assim, mas não é extorquir, não é complicar a vida de ninguém. A gente simplesmente quer desburocratizar e democratizar o mercado editorial. Então, eu acho que eu cheguei a falar na live passada que a nossa missão é democratizar a publicação e venda de conteúdos. Essa frase, quando a gente simplesmente fala, ela é uma frase bonita, ela faz sentido, eles querem democratizar, que bacana, mas ela tem uma essência muito importante. A gente tem autores dos lugares que a gente nem sabia que existia no Brasil e que não tem, as cidades não têm a menor estrutura, né? Então, assim, e você poder dar voz, chance e rentabilizar as pessoas, cara, ninguém consegue fazer isso daí praticamente hoje em dia, porque assim, deixa eu ser claro, uma cidade pequenininha com 20 mil, até que seja, com 20, 30 mil habitantes, pô, não precisa nem de Uber, você não tem nem McDonald's. Então, assim, é uma maneira simples e prática e bonita de você gerar conteúdo, espalhar cultura e dar uma voz e principalmente distribuir renda, dar uma oportunidade para todo mundo que esteja precisando, mesmo que a pessoa não ganhe, não atinja, sei lá, muito dinheiro, mas que ela ganhe alguma coisa já ajuda. Entendeu? E o mais interessante é porque ela ganha de acordo com o que ela criou, com o próprio mérito dela. Então, até arrepiou. Essa é a grande beleza da Wiclap, porque o nosso foco ele é 100% no cliente. Isso não é demagogia. Quem trabalha com a gente sabe, enfim. O fato é, a gente tem uma missão de querer, de fato, democratizar a publicação e venda de conteúdos e venda de livro, o máximo que dá para fazer, contar uma nova história. Tá? As editoras tradicionais, elas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem, é um outro modelo de negócio, é um modelo de negócio diferente, é um modelo de negócio que tem contrato, que tem multa, que tem... que não pode sair, que paga 8%, mas enfim, então, assim, eu não estou dizendo que isso não é bom, mas isso já foi bom, mas as coisas mudaram um pouco hoje em dia. Você tem outras empresas também que oferecem algumas soluções similares, mas ainda assim também não é o ideal, né, por uma série de motivos. A nossa empresa hoje, a Wiclap, a gente acredita que, ela não é ideal, mas a gente como o foco é total no cliente, quando a ferramenta ela só evolui de acordo com o feedback de vocês, então a gente vai chegar nesse ideal, na ferramenta ideal que vai permitir isso. Eu estava atualizando os números hoje para vocês terem uma ideia, então deixa eu me lembrar aqui, o que tem de autor, escritora, recebendo seus direitos autorais, assim, isso não tem preço, tá? É esquisito, lógico que tem, não tem preço. O sentimento de você, estou dizendo assim, de você estar desempregado, criar um negócio, seu negócio, ajudar as outras pessoas, motivar, realizar sonho, você vê as postagens, o feedback, você ajudou a realizar meu sonho, olha que bom isso daqui, agora sim, meu pai fala, sabe? Então assim, é uma série de coisas que são intangíveis e realmente que mostra que a gente está no caminho certo. Mas essa história toda, por que é na realidade? Primeiro, para vocês entenderem um pouquinho mais, né, da Wiclap. E segundo, que eu sempre fico filosofando que nada disso, por exemplo, escrever um livro, ou a partir do momento que vocês escrevem, eu já falei em algumas outras lives algo parecido, a partir do momento que vocês escrevem um livro e buscam a venda, também existe todo esse trabalho que tem que ser feito, de subir a montanha, de cavucar, de tentar, de arriscar, de achar um time, de achar beta testers, enfim, de uma série de coisas. E o fato não se pode desistir na primeira problema. Por exemplo, quando a gente teve a ideia da Wiclap, eu não me lembro agora, é fazer uns 3 anos. A gente demorou 2 anos para conseguir botar isso daí em pé, porque teve sócio que saiu, o negócio não saía, assim que montar o time. Então assim, o imediatismo ele não existe. E eu não estou falando isso
para assim, tem que tentar, realmente você tem que tentar até morrer. Então não pode desistir no meio do caminho. Não estou dizendo que a gente atingiu algum sucesso, que somos grandes, não é nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a primeira fase da Wiclap, eu acho que ela está muito bem formatada, porque a gente foi para o ar, a gente tem crescido, e o mais importante, os pilares nos quais a gente se baseou para criar o Wiclap, eles são atingidos. E como que a gente sabe disso? Pelo feedback, que é materializar sonho, que é distribuir a renda. Então isso tudo está acontecendo já, independente da gente ser o produto ideal ou não. Então isso é muito bom, tá? Deixa eu só dar mais um golinho aqui. O Rui, que é nosso gênio de TI, porra, é um cara que fez... ele é mais doido, porque ele já teve importador, exportadora, trabalhou com gráfica. Isso foi muito bom também, porque ele trouxe muitas ideias. Ele fez USP, aí cansou da USP, saiu da USP, mas a USP contratou ele para desenvolver e trabalhar lá dentro. Então assim, hoje a Wiclap está crescendo. E a nossa missão, vou repetir de novo, democratizar a publicação e venda de livros. E qual que é a nossa visão? O que a gente enxerga para a Wiclap? O que seria o sonho nosso? Ser a principal plataforma de publicação e venda de livros da América Latina. Ser a principal plataforma de publicação e venda de livros da América Latina. Essa é a nossa visão. E é possível fazer, e a gente vai fazer. Vocês vão lembrar dessa live quando a gente estiver vendendo os livros de vocês em tudo quanto é país aí já na América Latina. Claro que se os Correios ajudassem, ficaria também mais fácil já começar isso daí, né? Porque muita gente quer os livros para fora, mas é um rosco do inferno aquilo lá. De qualquer forma, tem muita gente nova aí, pelo que eu tô vendo, e algumas perguntas para responder. Eu falei que eu ia dar uma palhinha aí até umas 9h20, 9h30, tá dando 9h30, de como que surgia o Wiclap. Poxa, olha que bonito aqui, o Poemas do Cécio, você... Agradeço muito a Deus por vocês exatamente agora, quando precisei publicar o primeiro livro. Não, a gente quer, de novo, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente realmente recebe muitos agradecimentos. Boa noite. Mas vocês podem ter certeza que é a gente que agradece vocês pela confiança depositada, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. Toda vez que vocês estiverem desejando um agradecimento para o Wiclap, já pode pensar que é a gente que na verdade que agradece, tá? Porque a gente não estaria aqui se não fosse essa comunidade aí que a gente está criando de seres intelectuais. Mas vamos lá. Espero que vocês tenham gostado aí de como que surgiu, deixou de surgir, etc e tal. Eu vou começar a responder algumas perguntas. Quem tiver pergunta já manda aí no quadradinho aqui, e eu vou ler aqui agora. Vou clicar aqui e vou ler aqui, ó. Cadê aqui, ó? Hernando Bittel, consegue mostrar a diferença entre capa fosca e com brilho? Ô galera, por acaso eu não tenho um livro nenhum. Por acaso, hoje eu não tenho um livro. Eu tenho uma com brilho aqui, que é do meu caderno de. Ó, essa com brilho. Tá vendo como é que fica a luz até? É meu caderno de anotações. A fosca eu não tenho aqui. Se alguém tiver uma foto de uma fosca, por favor, posta aí pra mostrar. Mas eu posso dizer uma coisa: as duas capas ficam maravilhosas. Mas por algum motivo a fosca acaba vendendo mais, mas só que o consumidor nem sabe, tá? Deixa eu ver outra pergunta que chegou aqui. Rick, cara, deixa eu botar aqui, ó, essa é boa. Quero saber por que vocês não imprimem com orelha. Legal, vou responder essa pergunta com o maior prazer do mundo, porque a gente sempre fala dela, tá? O que acontece? A nossa missão é democratizar a publicação e venda de livros, tá? Então essa é a primeira coisa que vocês têm que entender do porquê que o livro não tem orelha. O que acontece? Estudando o mercado como a gente estudou, os livros o mercado que gosta de orelha é mais o mercado brasileiro. O mercado internacional ou em países de primeiro mundo, eles já não ligam para a orelha, porque eles já aprenderam que o mais importante é o conteúdo e não se o livro tem orelha ou não. E o fato de ter orelha encarece o livro. Então, de acordo com a nossa filosofia, que é democratizar a publicação e venda de livros, se a gente iniciasse com orelha, a gente não ia conseguir começar com um produto o mais acessível possível. A nossa meta é publicar de graça, como vocês fazem, e ter o melhor preço possível para o consumidor. Só assim para democratizar. Se a gente coloca orelha, capa dura, uma série de outras coisas, o preço do livro encarece e muito. O que não é nosso objetivo. Mas, se tratando de orelha, e como muitas pessoas fazem essa mesma pergunta,
ao longo aí da semana, do mês, etc e tal. O Rui está terminando de desenvolver, né? Eu não quero mais falar de prazo, mas ele está terminando de desenvolver e vai começar uns testes aí para ter orelha nos livros também. Porém, naturalmente que vai encarecer um pouco mais. Lembre-se, eu concordo assim, eu concordo que o livro com orelha é mais bacana esteticamente. Só que você sempre tem que fazer aquela pergunta para dar um norte. Porra, o consumidor brasileiro, ele está disposto a pagar alguns reais a mais no mesmo conteúdo só porque tem orelha? Então assim, pense um pouco nisso, tá? Assim, eu sempre falo isso. Tem gente que gosta, claro, você tem gosto para tudo, só que você tem que pensar assim, que quanto mais barato, mais você vai vender. Isso é sine qua non, entendeu? Não tem muito o que fazer. E é que eu não tenho estudo agora, mas a cada R$1 para cima ou para baixo, você muda completamente seu target. Mais perguntas aí, turma? Ninguém está perguntando nada hoje, eu vou continuar falando aqui de outras coisas então. Bom, vamos lá. Eu não tenho um recado para dar hoje, tirando que eu sempre peço para vocês falarem que lá no sistema do correio a gente tem o PAC e o SEDEX, que quando você é mais caro quando você compra. Aliás, deixa eu falar um pouco disso daí, ó. Eu já cheguei a falar isso, mas vou falar de novo, porque essa semana o que aconteceu? A gente mandou um escritor muito bacana aí e tal, ele comprou acho que uns 50 livros lá pro Rio de Janeiro, tá? Semana não, há umas 3 semanas atrás. Durante o percurso, parece que tentaram violar a carga lá, sei lá o que aconteceu. A carga voltou, os livros voltaram dentro da caixa, só que os livros estavam embalados, mas a caixa aberta. Tem os mistérios. Aí, quando fomos repostar no dia seguinte no correio, ele sabe de tudo isso. Quando a gente foi repostar no dia seguinte nos correios, os correios falaram, não, essa caixona não pode, sabe, tem que ser assim. Bom, enfim, tivemos que mandar em 2 levas. Tudo bem. Mandaram os códigos de rastreio pra gente. A gente comeu bola de não ter passado para o escritor, mas de qualquer forma já tinha sido repostado. E o escritor, com toda a razão do mundo, cobrou. A gente mandou os códigos de rastreio. E por acaso eu respondi um e-mail e falei, olha, você tem toda a razão, tá? Não esqueceu de mandar o código de rastreio, é que teve que ser dividido em 2 lotes por causa dos correios, enfim, aquela história. E ele falou assim, não, mas por que... E eu comentei, a gente é refém dos correios aqui e tal. Não tem... Aí ele comentou, não, vocês não são refém dos correios, vocês podem escolher outra transportadora. Então, é até legal poder falar isso numa live, que é o seguinte, não, a gente não pode escolher. Deixa eu explicar por quê, para vocês que não... É óbvio que, ainda mais a gente, com tecnologia, querendo oferecer a coisa mais barata, etc e tal, é óbvio que a gente busca... O Rui busca soluções... Ele já pesquisou mais de 20 empresas, tá? Então, só para vocês entenderem, o que acontece? Número 1, quando você encontra alguma empresa de logística que possa entregar os livros... elas falam assim, não, para você, de maneira geral, para vocês poderem entregar os livros, vocês têm que fazer, sei lá, 15, 20 mil entregas por mês. Primeira dificuldade, tem que garantir isso daí. Segunda dificuldade, mesmo que você atinja e consiga ter esse movimento 20, 30 mil entregas por mês, o preço do frete ele fica ainda mais caro que o módico dos correios. E o que acontece? Por que isso? Porque o módico dos correios, ele tem, se eu não me engano agora, ou é isenção ou é incentivo fiscal, um desses dois, eu não me recordo agora. E então ele é muito barato. Então, por exemplo, é o mesmo valor por peso entregue para todas as regiões do Brasil, o módico, o modo impresso. Tá? Então ele é muito barato. Então assim, não existe nenhuma outra empresa que chegue perto desse valor. Agora, se a gente começar quando a gente começou o ICLEP, durante uns 2, 3 meses, Rui, me fala se eu estiver errado, a gente tinha o SEDEX, a gente não tinha o modo impresso ainda, era só o SEDEX e o PAC, porque a gente estava ajustando a ferramenta. Gente, o que tinha de reclamação, porque o SEDEX é caro, e realmente é caro, a gente concorda. Hoje, você tem um impresso que é barato. Então não adianta a gente querer voltar para o caro, porque vai ter reclamação. Então assim, ou a gente trabalha com o barato, que é o correio, e eventualmente aceita que existe uma certa confusão, mas assim, dá o ICLEP, a gente teve um pedido extraviado até hoje, a gente repõe, não tem problema nenhum. O meu livro chegou rasgado, manda foto, a gente repõe. Agora, o meu pedido está atrasado, cara, não tem o que fazer.
Não tem o que fazer, simplesmente não tem. E o módico do correio, o rastreio, ele mostra quando foi postado e quando foi entregue. Aliás, ele mostra quando foi postado e quando foi entregue é mais ou menos, porque muitas vezes o pedido chega antes deles atuarem o sistema e muitas vezes também eles atualizam o sistema dizendo que chegou, mas não chegou ainda. Então não adianta reclamar, assim, a gente entende, mas não adianta reclamar com a iCled, porque não adianta, não é questão de eu mandar outro livro, é simplesmente, porra, tem que esperar, não tem o que fazer. Então assim, mas os pedidos chegam, entendeu? Pode ser que volte, pode ser que alguns demorem, mas chega. Infelizmente a gente é refém dos correios nesse ponto, isso, infelizmente não tem o que fazer. E eu peço que, por favor, para avisar os compradores, tá? Olha, o sistema módico do correio funciona, 90% funciona, 5% atrasa, não, 7% atrasa e uns 2, 3% atrasa muito, tipo um mês, entendeu? Sei lá, mas chega. Deixa eu ler mais pergunta aqui, ó. Os comentários eu não consigo ler, claro, porque eles passam muito. Deixa eu só ver aqui se o Rui não mandou nada. Deixa eu abrir aqui. Então, deixa eu responder essa pergunta. Ó. Tem previsão a liberação para a venda nas Amazon? Essa é uma pergunta muito boa também, que dá para dar uma... O que acontece? Como a gente falou, o sistema, a integração ela está pronta, inclusive a gente já está, a iClep ela já paga a Amazon, a mensalidade da Amazon, para poder vender pela Amazon. Mas qual que é o problema? Valeu. Qual que é o grande problema? O problema é que nós estamos vivendo, a Amazon, ela é o seguinte, ó. Tem duas maneiras de funcionar. Ou você tem estoque, você deixa o estoque no centro de logístico deles e eles fazem a entrega. Então você pede hoje e chega daqui a algumas horas para você, o que é maravilhoso. Só que o nosso caso, a gente não tem estoque. Então esse é o primeiro problema. Então a compra é feita por lá, só que o sistema vai bater, não sei o que, a gente vai produzir o livro e vai colocar nos correios. Beleza. A Amazon, ela te ranqueia para baixo caso as entregas são atrasadas. E o comprador, ele não vai vir reclamar pra gente, ele vai lá na Amazon e fala, o iClep tá demorando para entregar o livro. O que a Amazon faz? Ela vai lá e joga a gente lá para baixo, e ranqueia a gente mal, e não sei o que, só que a culpa não é nossa. A culpa é dos Correios. Ainda mais quando os Correios estavam em greve, daí a gente falou assim, Rui, suspenda esse negócio de Amazon, porque se o Correio tá em greve, que não vai chegar pedido mesmo, a Amazon vai expulsar a gente daqui. Então o que acontece? Já era para a gente estar integrado com a Amazon, mas enquanto os Correios não ajustarem um pouco melhor a operação, se lá se vai privatizar, não vai, a gente está segurando um pouco, porque senão vai atrapalhar até as vendas de vocês, entendeu? Lê outra pergunta aqui. Tem previsão a liberação das Amazon? Tem outra, Cíntia. Sobre a orelha, terá a opção de com e sem? Sim, vai ter. Então, esse é um outro ponto. A gente vai dar a opção de com ou sem orelha. Óbvio, para tentar deixar o livro mais barato possível. Só que, peraí. E eu vou falar para você, eu tenho quase certeza que 80% aí vai pedir sem orelha mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, pergunta, existe outra chance de usar transportadora sem ser Correios? Cara, eu respondi há uns 5 minutos isso daí, vou pedir para você ver lá. Pergunta do Juan, galera, vocês querem responder essa aqui? Eu respondo. Ó. Como rastrear o pedido feito na loja iClep? É o seguinte, você fez o pedido, assim que a PagSeguros aprovar a tua compra, o teu pedido entra para produção. Ele entrou para produção, a gente precisa de até 5 dias úteis para produzir e postar. Quando ele for postado, você vai receber um e-mail, código de rastreios, ou você entra na loja em meus pedidos, status do pedido, e você tem lá o seu código de rastreio também. Entendeu? Mais perguntas aqui. Tem plano de sair dos Correios para outro método de envio? Adoraria. Grande Marcelo, vamos ver aqui, ó. Não seria mais fácil vocês comprarem a Amazon? Então, a gente está querendo comprar a Amazon. Só que a gente está em negociações ainda, sigilosas. Tá fácil, viu? Presta dinheiro aí, Marcelo. Vamos lá. Mais perguntas. Vocês participam... o poema do sucesso é o seguinte. Algumas lives eu tenho falado... O que eu falo? Eu acho que até no grupo nosso lá a gente falou já. Quando vocês forem fazer alguma live, algum lançamento, alguma coisa, e quiser uma participação da iClep por 10, 15 minutos, com o maior prazer do mundo. Só que tem que ser agendado, tá? Porque realmente tá uma loucura o iClep. Assim, muito bom, mas tá uma loucura. Mas claro que a gente participa. A gente sempre tenta participar o máximo que puder. Onde a gente puder ajudar, fomentar, com ideia... Bom, depois eu falo disso aí também. Sobre a orelha, pergunta. Boa noite. Vamos lá aqui, ó.
Boa noite. Vocês aceitam qualquer tamanho de livro? Então, primeira coisa para quem está conhecendo a gente, eu sempre sugiro acessar o blog, tá? blog.iclep.com, porque lá você tem um FAQ, que são as perguntas frequentes, e praticamente 90%, 99% das perguntas que aparecem na live, elas são respondidas lá, tá? Então eu acho que o Rui respondeu aí na conversa, mas eu vou procurar aqui. Além de os formatos, peraí, produto, livros e conteúdos, porque é o seguinte, a gente aceita praticamente todos os tamanhos, tá? Desde o de bolso até o A4. Aqui, achei, ó. O menor tamanho para o iClep de livro é o 7 por 11, que é o de bolso. E o maior tamanho é o A4 do 21, 21 por 29.7. Então, no mínimo 7 por 11, máximo o A4. Qualquer formato entre eles a gente aceita, inclusive eles, tá? Espero ter ajudado aí. 16 por 23 é um dos mais vendidos, inclusive. Tá, então fiquem tranquilos. Existe a chance de... Não, eu vou responder... 20 do 10 às 22 horas vou mandar no direct, beleza. Não, pera aí, depois você manda com calma. Tem plano de saída. Bom, acho que aqui parar nas perguntas, vocês já estão na conversa paralela, o que eu acho muito bom aí, que vocês estão conversando e interagindo. De qualquer forma, esses recados aí que eu precisava dar dos Correios, porque isso já está por aqui. É horrível você criar, investir, montar um negócio e de repente o seu gargalo é um negócio que você não controla, entendeu? Mas como vocês podem ver aí, a gente tem postado bastante, assim, de verdade mesmo. A gente teve um extravio que a gente mandou, claro, e você tem alguns atrasos aí, mas, sei lá, a gente tem não sei quantos mil pedidos por mês, é claro que um ou outro vai, mesmo que não fosse os Correios, acho que até se fosse uma transportadora normal, poderia atrasar. O que eu fico nervoso é porque esse sistema impresso dos Correios, eles podiam dar um rastreio melhor, porque fica aparecendo aquela mensagem lá, postado fora do horário do expediente. Aí, quem não está avisado entra em pânico, acha que, nossa, a iClep, sei lá, ainda mais, né? Deixa eu só ver aqui que chegou umas perguntas. HC Vieira, grande. Tem plano de futuramente se tornar uma editora com todos os serviços editoriais para o autor? Cara, essa pergunta eu vou te responder, ó. O que acontece? Quando para você poder... Você tem que ter algumas coisas em mente, tá? Primeiro, as editoras tradicionais, isso é muito importante vocês terem em mente, mas muito. E não estou falando mal, tá? É só um modelo de negócio diferente. Cara, são as editoras tradicionais até alguns anos, elas que decidiam o que o mercado podia ler ou não ler. Então imagina você, 1 milhão de pessoas gerando conteúdo, aí de repente você tem um filtro, que nem uma ampulheta. Só que a base não é igual a de cima. Então você tem lá uma ampulheta que afinula nas editoras e sai só um pouquinho. Cara, pra vocês terem uma ideia, 95% de todo o conteúdo apresentado para as editoras, ele é rejeitado. Isso é meio que no mundo inteiro. Tá? Então, vocês imaginam realmente o tamanho do mercado editorial. Tá? Então o que acontece? A única maneira que existe de você permitir que todo o conteúdo, que você tire esse filtro, né? E que você consiga despejar conteúdo no mercado a rodo e fazer com que o mercado consumidor possa ter acesso de novo, você não inventar muitas firulas. Por quê? Porque se a gente começar a colocar, não, agora o iClep vai fazer diagramação, porra, isso tem que pagar alguém para fazer. Por exemplo, vocês vão entender o que eu chegar. Mas do jeito que a gente está crescendo, não adianta um profissional de diagramação, precisa de 15. Um capista, não precisa de precisa de 20. Então o que acontece? A operação começa a ficar tão cara, que o fato de publicar de graça começa a ficar inviável. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, a gente faz questão de não ser donos do conteúdo. Quem trabalha com a gente, no nosso termo de adesão, você não tem multa rescisória, você pode despublicar onde você quiser e publicar como você quiser. A gente não tem nenhuma maneira de amarração, a gente não amarra vocês. A gente entende que o autor tem que ser livre para voar, se sentir que tem que voar para onde quiser. A partir do momento que a gente investir no conteúdo e colocar no dinheiro e a editora fazer a capa, fazer a diagramação, já não dá para funcionar assim também. Porque, por exemplo, imagina todo mundo entrando na editora, pedindo um serviço de capa, recebe a capa, o livro, pega e vai embora da editora e vai para outro lugar. Então isso não tem como funcionar. O que a gente pensa em fazer e mais para frente, mas não é prioridade. E terceiro ponto, terceira coisa. Quando você pensa em democratizar a publicação de conteúdos, como a gente tem falado, tá?
você desequilibra a balança quando você não tenta dar as mesmas oportunidades. Então, por exemplo, como eu estava falando, você tem escritor aí do Brasil inteiro, de cidades completamente desconhecidas. E ele vai fazer a capa dele, ele vai escrever da maneira como ele acha que deve ser escrito, ou da maneira como ele sabe escrever. O que acontece? Você permitir o serviço só para algumas pessoas, você está desequilibrando a balança, já está deixando de ser uma coisa desigual. Entendeu? A gente quer de fato uma igualdade. O que a gente pensa no futuro, e que não é prioridade agora, a gente pensa de fato você ter pessoas se cadastrando na plataforma para oferecer esses serviços e diretamente as pessoas contratando os serviços, mas tudo via tecnologia. Não a gente oferecer de fato, a gente ser uma plataforma para oferecer, para permitir que se ofereça esse tipo de serviço. Hoje, o pessoal aí tem a Esther Capas, puta, que é só elogio. A Sparrow mesma que está ouvindo aí, a Verônica, que é só elogio dela também. A Celuê Oficial, parceirona nossa para diagramação, até mandou umas mensagens bonitas. E tá ganhando dinheiro vocês aí, hein? Que a gente fez uma transferência esses dias aí, dos livros vendidos. Então assim, a gente tem esses parceiros. Agora, todo o serviço de graça, é tipo um freelancer, exatamente, mas todo o serviço de graça a gente não tem como fazer, porque é inviável. Deixa eu só ler mais perguntas agora aqui, ó. Tem plano sobre a orelha, tem plano para... essa aqui eu vou responder, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. Quantos livros nós estamos vendendo por mês já? A gente vende alguns milhares já. Tem plano de sair dos... Aqui, ó, deixa eu ler essa pergunta aqui para vocês, ó. Essa é uma pergunta interessante, tá? Para quem não conhece ainda. Tem planos para ter no stand em futuras bienais do livro? Então o que acontece? O mercado, eu sempre falo isso e a gente só tem mais 10 minutos de live, mas vamos lá. O mercado editorial mudou, né? Você vê aí que, se você puxar no Google a quantidade de livros vendidos no ano no Brasil dos últimos 5 anos, caiu, mas caiu pouquinho. Mas caiu pouquinho. Por que eu estou falando isso? Puxa, mas se caiu, mas caiu pouquinho, por que tanta livraria está quebrando, editora está quebrando e por aí vai? Porque o hábito de compra do consumidor mudou. As pessoas não entram em livraria para comprar o livro, elas compram tudo hoje em dia pelo e-commerce. Então a quantidade de livro vendido caiu, mas não o suficiente para ter essa quebradeira que a gente tem ouvido falar aí. Então se continua se vendendo livro, por que elas estão quebrando? Porque se compra no e-commerce. Então essa é a primeira coisa para chegar na resposta da Bienal. Legal. A Wiclap, a gente não tem estoque. A gente não produz. Quando você publica o teu livro lá no nosso site, quando a pessoa compra, a gente imprime sob demanda, a gente produz ele sob a demanda. Para ir para a Bienal implica em ter estoques de livros. E primeiro, vamos às dificuldades. Legal. Estoque de quais livros? Número 1. Número 2, de quem são esses livros que serão produzidos? Porque vai bater no portal do autor que os livros foram produzidos. E ele vai cobrar os direitos autorais com razão. Só que os livros foram produzidos, mas não foram vendidos. Como explicar isso? Então, assim, de fato, a Bienal, e até para essa mudança do hábito do consumidor, a gente não tem muita intenção de participar lá com títulos. Talvez exista um ponto um pouquinho mais maduro, talvez faça sentido como um branding para o Wiclap. Mas, de fato, como venda de livros, não faz muito sentido pra gente. Pra gente, digo, a gente e vocês, tá? Que estão aí adeptos ao Wiclap. Até porque, eu sempre falo esse dado em algumas lives, hoje já, acho que já até subiu, tá? Antes eu tinha os dados mais frescos na cabeça, mas como eu prometi, eu vou começar a colocar os dados no grupo lá do Facebook, tá? Então participem do grupo. 30% dos best-sellers americanos já são de autores independentes, tá? Então não tem muito... Foca aí, o negócio é e-commerce. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Peraí que eu tô fazendo besteira aqui. Peraí, aqui, ó. Tem planos para ter futuro bienal de ações de autotransportadoras? 20/10. Eu não sei porque algumas perguntas sobre a orelha respondi. Quantos livros vão vendo pro mês? Indica alguém que prepara e-book? Cara, eu acho que se você falar... É que a gente não trabalha com e-book ainda, a gente vai ter no futuro. Mas o selo oficial... Responde essa pergunta aí, ó. Indica alguém que prepara e-book? Provavelmente você deve preparar, né? Tá? Então, assim, a Celular Oficial é nosso parceiro aí. Galera, vocês estão gostando aí da live? Ó, participem do grupo no Facebook, eu sempre falo, é importante. A gente tem lá já
de novo, por que é importante participar do grupo? Porque não é biscoito para o Iclep, é porque existe uma troca de experiências lá muito boa, mas muito boa mesmo. Então o grupo, né, assim, ó, provavelmente se você fizer propaganda do teu livro dentro de um grupo de escritores, provavelmente ele não vai vender. Então o objetivo lá, quer fazer, pode fazer, mas o objetivo lá é trocar experiências. Você tem lá o Apolo Souza que está aí, ele criou um troço chamado Mochilão Iclep. Vão atrás dele, acho que a Soraya está fazendo parte, vão atrás dele, entendam, porque ele criou um grupo muito legal, está querendo criar um selo editorial também, com os livros da Iclep, os autores. Então faz lá, entra no grupo, procura o Apolo, a Soraya, o Mochilão Iclep, hashtag Mochilão Iclep, acho que vale muito a pena. Depois, se vocês quiserem até falar, então o pessoal já tem até WhatsApp, então assim, vale a pena de fato você, e até para falar mal do Iclep também, pra gente poder evoluir, senão ninguém evolui só de elogios, precisa de crítica também, a gente tem total consciência disso e faz parte. Então participe lá, chama, o que a gente está criando, qual o nosso objetivo com o grupo, é criar de fato a maior comunidade de escritores, sei lá, não vou falar do mundo porque é muita soberba, mas sei lá, da América Latina. E a gente aprende muito, tá? Então vocês acham que vocês conversando lá, a gente da Wiclap aprende muito observando. Muitas dicas vocês acabam dando até meio que no inconsciente. Isso daí é muito importante. Peraí que tem aqui, ó. Acho que chegou pergunta. Já vou abrir aqui, Rui. Deixa eu ver. Rui, deixa eu ver se tem pergunta na... vocês... beleza, respondi essa aí, né? Galera, falta 10 minutos para fechar a live aí. Vocês têm alguma pergunta? Olha, livros LGBT. Pô, vocês vamos fazer uma parceria. Porque a gente tem uns livros lá na Wiclap. A gente está precisando mesmo. Tem uma parceria focada mais. A gente já tem muitos livros, mas de repente oficializar uma parceria aqui para a gente indicar os autores que querem escrever, tipo procurarem aí para ajudar a divulgar. Se fizer sentido para você. Galera, tem mais alguma pergunta aí? Como é que estamos? Algum recado importante? Deixa eu pensar aqui, alguma coisa. Não, acho que não. Vocês fazem box para livros? Não, ainda não, meu. Mas tá nos planos também, tá? Primeiro... até bom você falar um pouco disso daí. É o seguinte, ó. Deixa eu passar um pouco do roadmap para vocês. Toda a evolução da ferramenta ela é feita com feedback de vocês, tá? Então a gente está na fase da orelha e na fase de liberar páginas para os clientes lerem. Vocês poderem liberar algumas páginas para os clientes lerem aí do livro de vocês. Tá? Aparentemente isso é o principal. Já foi imprimir colorido, já foi ter papel não sei o que, já foi uma série de coisas. A gente tem evoluído nesses 10 meses aí, que a gente só tem 10 meses de vida. Muito bem. Talvez o próximo passo seja fazer com que a gente consiga fazer com que o dinheiro que vocês têm para receber possa ser convertido em livros. Vocês podem ou sacar o dinheiro ou converter em livros. Outra coisa também que o pessoal pede muito é poder conseguir criar o próprio cupom de desconto. Então assim, a gente está numa evolução. A empresinha, a Wiclap hoje, pô, nós somos sou eu, o Rui, a Marina, a Sabrina, o Montera, graças a Deus, o Fernando Montera, um grande conselheiro, mentor da Wiclap, entrou aí faz um mês, porra, tá nos ajudando muito. Depois vocês procuram um pouquinho conhecer sobre quem é o Fernando Montera, um cara, um grande amigo, um cara sensacional, tá? Que mais? E é só, e a gente tá vendo aí agora pensando em ajustar alguns ponteiros para contratar um pessoal de marketing para ajudar a gente a crescer também. Mas tá vendo, tudo tem que ter estratégia, não tem jeito. Deixa eu só ler aqui, ó. Já criamos o selo do... a Soraya aqui, ó. Então, galera, quem quiser participar, ó, procurem o Apolo e a Soraya. Olha, eles já criaram o selo do mochilão, tá? Eles fazem parte do grupo lá no Facebook, no Instagram. Já adiciona eles aí. São escritores, vendem pra caramba. Então você já precisa bater um papo aí, que tiver alguma dúvida. E a gente apoia pra caramba. A gente só não pode apoiar... talvez muito mais profundamente, como eu sei que vocês gostariam, por questões legais, tá? Só ver se não digitou, não digitou. Então, mais pergunta aí? Ainda não. Deixa eu precisar mais algum recadinho. Sabrina, boa noite. Pele coletânea.
A peça que entrou agora, a Pele Coletâneas, eles são parceiros nossos também. Você escreve, eles reúnem algumas antologias e vão publicando os livros. Então, se você não escreveu um livro, mas você tem um conto ou uma história, bate ali na porta da Pele Coletâneas e toca o pau aí que a coisa vai acontecer. Outra coisa que eu quero falar para vocês, não deixe de fazer parcerias com o pessoal de resenha, de contas grandes no Instagram, manda um livro de presente, porque isso é muito importante, isso ajuda muito também na divulgação. E não se esqueçam de aproveitar e já pensar, porque para quem não sabe, tá, os escritores da Wiclap podem criar cupons de desconto. Então aproveite que a gente vai entrar em épocas boas, Black Friday, Natal, Ano Novo. Então assim, aproveitem esse momento, tá? Inclusive, digo mais, já vou responder essa daí. Digo mais, aproveita inclusive para presentear os seus familiares no Natal com o livro de vocês, porra. Não precisa ir lá comprar presente diferente. Dá o livro de vocês autografado, que as pessoas vão se sentir obrigadas, vão ter que ler, vão ter que te dar um feedback, e é um presente pro resto da vida, tá? O Wallace Magalhães perguntou aqui, ó, quem já publicou pode publicar com vocês? Essa é uma pergunta boa também. Muitas perguntam, eu tenho meu livro na Amazon, pode colocar com vocês? Eu tenho meu livro na XPTO, pode. Então o que acontece? A Wiclap, a gente não exige exclusividade nenhuma. Então normalmente não, sempre, não somos nós que temos algum empecilho. Se você tem o seu livro publicado com alguma editora, e isso acontece bastante, as pessoas querendo migrar para cá, precisa entender como é que é o seu contrato com essa editora. Se o seu contrato já venceu, se ela permite você colocar o seu livro em outro lugar. Então assim, pela Wiclap é muito bem-vindo. Só que você tem que tomar cuidado para não se meter em alguma enrascada, caso tenha no seu contrato lá tenha alguma cláusula impedindo você de fazer algo assim. Galera, eu tô sentindo que uma baita na conversa paralela aqui que eu até gostaria de fazer parte, que eu não tô entendendo. Ô Alice, valeu pela gentileza aí, meu. Assiste as outras lives, a gente tem uma live lá que a gente fez, publicando o livro ao vivo, com a ferramenta, para você entender mais profundamente como funciona. Só que quando a gente fez aquela live ainda não tinha o livro colorido, tá? Mas já tem a versão, já pode escolher aí do papel couché. Você vai lançar o livro Os Passageiros do Voo 451, a Pele Coletânea, já é acho que o segundo ou terceiro livro que ela vai lançar. A gente até postou isso daí hoje. Confesso que fiquei muito curioso também. Está muito bem feito, pelo menos a capa, parabéns, o livro. Galera, faltam 3 minutos aí. Aproveitem que depois só semana que vem. Já manda aí. Tem pergunta, não importa qual pergunta seja. Ou se tiver crítica ou elogio, por favor. Já manda aqui pra... Aproveita, faz uma gentileza pra gente também. Tem um grupo no Facebook chamado Clube do Livro, tá? Por favor, eu andei dando uma olhada, muita gente está perguntando onde publicar, como publicar. Senta o dedo, põe o Wiclap lá, ajuda a gente lá. Fala, galera, Wiclap, meu livro tá lá, não tá lá, porque aquilo vai trazendo trânsito e até melhor. Claro que é melhor pra gente, mas é melhor pra a gente como um todo, que é mais gente visitando a loja. Então, chama lá, Clube do Livro. Entra nesse grupo, senta o dedo no Wiclap lá em todo lugar, lá que a gente... Por gentileza, ajudem a gente a isso aí também, que vai fazer diferença. Ô Vivi, obrigado aí pela gentileza. O Livros LGBT, me manda mensagem depois que acabar a live. Se eu não te responder hoje, eu te respondo amanhã, pra gente já resolver isso daí também. Faltam 2 minutos. 2 minutos para acabar a live. Outra coisa que eu falo também, muitas pessoas falam, eu queria mandar meu livro com... Como é que é o nome daquele? Marca-página? Como é que é o nome? Marca-página? E a gente hoje não faz o marca-página, tá? Então, mas eu tenho uma ideia melhor ainda, que está fazendo mais sentido e eu acho que é muito mais legal. Por exemplo, como a gente tem a versão de bolso ou todos os tamanhos, quando você publicar um livro seu, você pode publicar um mini caderno de anotações ou qualquer coisa relacionada ao teu livro também. Por que eu estou falando isso? Esse aqui é o meu caderno de anotações que eu fiz, eu sempre mostro isso, tá? Chegou faz 2 semanas, da Wiclap, meu cachorro, que a gente adotou na rua, meu pai, eu, meu cachorro, e esse é um caderno só de anotações de pegar as páginas, se não achar que sou vagabundo, né? De coisas da Wiclap. Então é um caderno que anda comigo para cima e para baixo, é muito mais barato que em qualquer lugar para comprar, não é o nosso foco, mas tem aqui, até para dar de Natal, vocês podem dar, não é o livro, mas põe a foto da família, dá para de Natal, que a gente também ganhou no Capileco isso daí. Mas anda comigo para cima e para baixo, e é meu caderno de anotações.
Então vocês podem, ao invés de dar marca página, que é o que todo mundo dá, vocês podem dar uma versãozinha de bolso de anotações com a capa, uma mini capa do livro de vocês, por exemplo. Marcadores, então. Bom, acabou, vai acabar a live. Ué, por que não acabou? Vai acabar sozinha, normalmente ela acaba sozinha. Acabou já, né? Acabou aí? Olha aí, só ver se acabou. Acho que. Não? Eu tô no ar? Estranho. Mas acho que ele encerrou aqui. Ele encerrou aqui. Voltou? Galera, eu tô no ar ou não? Faz um box. Não sei se eu tô no ar. Bom, vai ficar em cima da hora, geralmente é 1 hora de live. Eu tô no ar, então galera, porque vai fechar, é que ela fecha sozinha, que negócio esquisito aconteceu aqui. Dá uma boa noite geral aí, que tiver pergunta, manda lá, contato@iclep.com ou manda pelo nosso Instagram. Aproveitem para seguir o Instagram da loja, @loja.iclep. Façam parte do grupo para trocas de experiências. Semana que vem tem mais live. Toda quinta-feira, às 9 horas da noite, a gente faz live. Não, sei lá, o senhor deu uma travada esquisita aí. Bom, Edna, boa noite. Vou fechar a live aqui, porque já tá 1 hora falando. Precisar de alguma coisa, porra, ou manda no... Bom, o que não falta é canal de comunicação, que a gente não tem telefone, isso é antigo, a gente não trabalha com telefone. Ajuda nós lá. Um beijão, turma, fiquem com Deus aí e bom bom feriado aí, juízo no feriado, cuidado, aproveite, tudo com moderação. Aliás, leitura não precisa ter moderação não, leiam bastante, o resto com moderação. Então fiquem com Deus aí, valeu.